Bom dia! Hoje a meditação da palavra está no livro de Jonas. Eu estava meditando em Jonas. A história de Jonas é bem conhecida. Jonas é o profeta que Deus escolheu para enviar à cidade de Nínive. A cidade estava em pecado, em grande pecado, e Deus enviou Jonas para que ele anunciasse na cidade que se não houvesse arrependimento, Deus iria destruir aquela cidade. Então, Deus escolheu o profeta Jonas porque Deus, a gente pode ver no Antigo Testamento, e que Deus, antes de enviar o castigo para a cidade, assim também como aconteceu em Jerusalém, Deus sempre envia os profetas para que os profetas chame as pessoas ao arrependimento, anunciem que Deus está chamando as pessoas ao arrependimento, porque não é a vontade de Deus destruir ninguém, não é a vontade de Deus destruir. O que Deus quer é que as pessoas se arrependam de seus pecados e mudem os seus caminhos. Então, Deus sempre dá um alerta a essas pessoas através dos seus profetas. Ele faz isso. E hoje, através dos profetas, através dos mensageiros, e a gente tem que estar alerta, porque Deus não destrói, simplesmente destrói. Ele manda, ele dá avisos para que as pessoas se arrependam, porque não é do desejo de Deus destruir ninguém, nem destruir cidades. O que o desejo de Deus é que haja arrependimento e mudança. Então, ele enviou o profeta Jonas. E Jonas, ele se recusou a ir para Nínive a anunciar o que Deus mandou, falar às pessoas que Deus destruiria a cidade, que Deus estava chamando eles para o arrependimento. Alguns historiadores, na Bíblia não fica claro para mim, mas alguns historiadores eu já ouvi falar que dizem que Jonas, ele tinha raiva da cidade de Nínive, das pessoas da cidade de Nínive, porque eles mataram a mãe dele, alguma coisa assim. Mas o que eu vejo claro é que realmente Jonas não queria ir. E aí ele tenta fugir dessa missão, ele tenta ir para a Espanha, para uma cidade da Espanha, e ali ele pega aquele barco e todo mundo conhece a história, né? Que ele pega o barco e o barco, porque ele tá lá, o barco começa a ter problema e vai afundar. E aí o capitão do barco percebe que é porque Jonas está ali e resolve atirar Jonas no mar. E aí um grande peixe come Jonas e todo mundo conhece essa história. Então, no capítulo 4 desse livro de Jonas, eu estou com a minha Bíblia aqui aberta e eu gostaria de ler. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, né? Nova tradução na linguagem de hoje. Então, capítulo 4, ele diz assim: A raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, é o título. Por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Por quê? Porque ele não queria ir para a cidade de Nínive, mas quando aconteceu que ele foi comido pelo grande peixe e todo aquele processo, então ele resolveu ir para a cidade de Nínive e ele anunciou que Deus mandou ele anunciar, profetizou que Deus mandou. E aí a cidade se arrependeu, as pessoas ouviram a Jonas e as pessoas se arrependeram e vestiram aquelas roupas de saco que era sinal de arrependimento naquela época e jogavam cinza na cabeça e se arrependeu e teve aquele movimento de arrependimento na cidade de Nínive. E quando o povo se arrependeu, Deus, que é misericordioso, vocês vão ver que o próprio Jonas vai dizer isso, perdoou a cidade. Perdoou a cidade, não destruiu mais a cidade, que era o propósito de Deus. Deus queria que ele se arrependesse. Deus não queria destruir. Deus não quer destruir ninguém. Deus quer que as pessoas se arrependam.
A destruição vem por uma consequência da rebeldia. As pessoas não querem se arrepender, não querem mudar, e aí é consequência, mas não é a vontade de Deus destruir. Então, o que aconteceu? Jonas foi, anunciou, a cidade se arrependeu e Deus, que é misericordioso, perdoou a cidade. E aí o capítulo 4 começa a falar de como Jonas reagiu a esse perdão que Deus deu à cidade de Nínive, né? Depois que eles se arrependeram. Aí o capítulo 4 fala: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, desculpa, ó Senhor Deus, eu não disse, antes de deixar minha terra, que era isso mesmo que ias fazer? Ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Deus tem compaixão e misericórdia. Sabia que és sempre paciente e bondoso. Deus é paciente e é bondoso. E que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Deus está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar, desde que haja arrependimento e mudança. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha, Jonas estava com raiva, Jonas estava confuso, Jonas estava em depressão. Jonas não estava bem. O Senhor respondeu: Jonas, você acha que tem razão para ficar com raiva assim? Olha, o Senhor, ele sendo misericordioso com Jonas também. Porque quem é Jonas para ficar com raiva de Deus, né? Quem somos nós para questionar o que Deus faz ou ficar com raiva do que Deus faz? Então, a gente pode perceber aqui que Deus foi misericordioso com Jonas também, entendendo aquele sentimento de Jonas e tendo compaixão daquele sentimento dele, né? Então, Deus faz: Jonas, você acha que tem razão para ficar com tanta raiva assim? Aí Jonas saiu de Nínive, foi para o lado onde o sol nasce e sentou-se. Depois construiu um abrigo e sentou-se na sombra, esperando para ver o que ia acontecer com a cidade. Então o Senhor Deus, veja, ele foi para um lugar onde o sol nasce, construiu ali um abrigo e se sentou na sombra para esperar para ver o que ia acontecer com a cidade de Nínive. Aí a Bíblia diz assim: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Vê, Deus cuidou de Jonas, Deus viu a necessidade de Jonas, viu que ele estava ali estava quente, tinha um sol, ele viu a necessidade de Jonas, Deus conhece as nossas necessidades, e ali ele supriu aquela necessidade de Jonas, né? Aí a Bíblia diz: então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas para lhe dar um pouco de sombra, de modo que ele se sentisse mais confortável. Deus ali se preocupou que Jonas se sentisse mais confortável. Deus
de suprir a necessidade de Jonas. E a Bíblia continua, né? E Jonas ficou muito satisfeito com a planta. Então, Deus deu essa ajuda a ele e isso fez com que ele ficasse muito satisfeito com aquela planta. Produziu um sentimento, uma emoção nele, um sentimento de satisfação, porque Deus supriu aquela necessidade dele. Ele estava precisando daquela sombra e Deus foi lá e supriu aquela necessidade dele e produziu um sentimento nele de satisfação. Mas no dia seguinte, quando o sol ia nascer, por ordem de Deus, né? Que Deus é que dá ordem a todas as coisas, ao sol, à lua e a tudo. Então, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, quando o sol ia nascer por ordem de Deus, o sol nasceu e por ordem de Deus, um bicho atacou a planta e ela secou. Então, Deus mandou a planta, né? Jonas ficou satisfeito, mas quando foi no outro dia, quando o sol ia nascer, Deus mandou que um bicho atacasse a planta e ela secou, e a planta secou. Depois que o sol nasceu, Deus mandou um vento quente vindo do leste. Olha o que Deus fez. Ele deu a planta a Jonas. Jonas ficou satisfeito. Depois, no outro dia, quando o sol nasceu, aí Deus mandou, antes do sol nascer, Deus mandou que um bicho atacasse a planta e a planta secou. E depois que o sol nasceu, o que foi que Deus fez? Mandou um vento quente vindo do leste, e Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol. Estava muito quente, Jonas quase desmaiou, né? Deus tirou a planta dele e ainda mandou um vento quente, que ele quase que desmaiou, né? Aí a Bíblia diz: do calor do sol, que queimava a sua cabeça. E Jonas quase desmaiou por causa do calor do sol, que queimava a sua cabeça. Então, quis morrer e disse. Aí ele quis morrer de novo, né? Ele já estava deprimido. Aí Deus manda a planta. Aí produz nele um sentimento de satisfação, porque Deus cuidou dele, deu a planta para ele ficar na sombra, né? Aí depois Deus tira a planta dele e ainda manda um vento quente para ele, quase que desmaia do vento quente. Aí ele quis morrer de novo, né? Ele volta aquele sentimento dele de querer morrer. Aí ele diz assim: então quis morrer e disse: para mim é melhor morrer do que viver. Pedindo para que Deus levasse ele, né? Ele queria morrer, ele não queria mais viver. A vida para ele não tinha mais nenhum valor. Ele estava realmente muito aborrecido, muito triste, muito desanimado. Mas Deus perguntou, né? Porque Deus teve misericórdia de Nínive, e não acredito que por outros, a Bíblia não fala, mas acredito que pela história de vida dele, realmente faz sentido que ele tivesse algum motivo assim para ter ficado, motivo entre aspas, para se sentir assim frustrado porque Deus perdoou a cidade, né? Porque na verdade ele não tinha motivo para estar daquele jeito, e aí com a continuação da leitura a gente vai ver isso. Deus ensinando a ele, né? Mas Deus perguntou. De novo, Deus perguntou, né? Que Deus perguntou antes. Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa desta planta? Vê, ele agora estava com raiva por causa da planta. Ele estava com raiva porque Deus tinha dado a planta e depois Deus tirou a planta. Ou seja, Deus produziu nele um sentimento de satisfação e depois Deus tirou isso dele, né?
Aí vamos ver, Deus fez com propósito. Deus tinha um propósito ali de ensinar ele. Produziu nele um sentimento de satisfação e depois suprindo aquela necessidade dele e depois Deus tirou, né? Porque Deus ali estava ensinando a ele e a gente vai continuar lendo aqui e vai ver o ensinamento que Deus estava dando a ele. Então, Jonas respondeu: é claro que tenho razão para estar com raiva e com tanta raiva que até quero morrer. Olha, ele se achando cheio de razão. É claro que eu tenho razão para estar com raiva. Deus pergunta a ele: Jonas, você acha que está certo ficar com raiva por causa desta planta? Olha, eu acho lindo. Eu amo ler esse texto porque a gente vê assim, né? Deus tão grande e ali, naquele momento, ali ensinando a um servo dele, a um homem, né? Um homem como a gente. Então, assim, você acha que você está certo em ficar com tanta raiva por causa dessa planta? Jonas respondeu: é claro que eu tenho razão para estar com raiva e com tanta raiva que até quero morrer. E o negócio dele era querer morrer, né? Então o Senhor Deus disse: essa planta cresceu numa noite e na noite seguinte desapareceu. Ok, Deus fez aquela planta crescer numa noite e na outra noite aquela planta já desapareceu. E Deus continua dizendo a Jonas: você nada fez por ela, nem a fez crescer, mas mesmo assim tem pena dela. Vê, aí o que é que Deus está dizendo aqui? Você nada fez pela planta, quer dizer, ele não deu crescimento à planta, ele não plantou, ele não deu crescimento e mesmo assim ficou chateado porque a planta morreu, né? Ficou até querendo, com muita raiva porque a planta morreu. Então Deus diz assim: então eu, com muito mais razão, devo ter misericórdia, né? Da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil crianças inocentes e também muitos animais. Vamos perceber aqui esse texto, essa mensagem dessa palavra aqui, né? Deus fez a planta crescer. Deus viu a necessidade de Jonas, Deus satisfez a necessidade dele, dando aquela planta, fazendo aquela planta crescer para que Jonas se sentisse mais confortável. Ali produziu um sentimento em Jonas, que foi um sentimento de satisfação, pelo conforto que a planta produzia, e eu acredito também que por ver Deus cuidando dele, né? Aquele sentimento assim de que Deus está cuidando dele também. Mas aí Deus fez essa planta crescer, atendeu a necessidade dele, gerou um sentimento nele. E depois Deus fez essa planta morrer, um bicho atacar essa planta e essa planta secou, né? E aí Jonas já não pôde mais desfrutar da sombra dessa planta. E Deus, além de tirar a planta de Jonas, fez com que soprasse um vento muito quente, um vento do leste, se eu não me engano, voltando aqui para a palavra, vindo do leste, um vento muito quente vindo do leste. O vento era tão quente que quase Jonas desmaiou. Então, assim, Deus ainda fez com que ele sentisse, uma maneira dele sentir mesmo a perda da planta, que por causa que veio mandando, a situação ficou ainda pior, né? Ainda veio um vento muito quente do leste que quase que ele desmaiou. Então aí produziu já um outro sentimento em Jonas. Quando Deus fez isso, produziu um novo sentimento em Jonas, que foi o sentimento de raiva, porque a planta morreu. Então assim, Jonas acha que ficou como a gente fica há muito tempo, né? Ai, por que isso? Por que daquilo? E produz aquele sentimento
desconfortável, né? E Jonas queria morrer de novo porque ficou com raiva, porque ele já não tinha mais aquela planta morreu. Então Deus ensinou a ele o quê? Jonas, você não fez nada por essa planta. Essa planta nasceu numa noite e morreu no outro dia. Você não plantou, você não deu crescimento à planta. E tá assim por causa da planta. Então Deus diz assim, né? Então, muito mais razão. Se ele tinha razão se ele se achava com razão por estar com raiva por causa daquela planta ter morrido, muito mais razão tem Deus em ser misericordioso, em ter a misericórdia, em exercer a misericórdia ali por Nínive, pela cidade de Nínive, porque ali Deus diz que tem mais de 120 mil crianças inocentes e Deus também fala dos animais. Vamos perceber aqui que Deus fala da misericórdia dele pela cidade, porque ali tinha crianças e animais, né? Porque quando Deus vai destruir, aí Deus não queria destruir a cidade, né? Deus, na verdade, mandou Jonas porque ele não queria destruir, ele queria que as pessoas se arrependessem. Então, assim, nessa mensagem é bem interessante, assim, essa mensagem, porque fica aqui, ó, você pode observar, essa mensagem fala de como Deus é misericordioso, que Deus tem compaixão, que Deus, ele é paciente, que ele é bondoso. A Bíblia fala também que ele está sempre pronto a mudar de ideia para não castigar, que ele diz que vai castigar, mas em relação ao juízo dele, ele prefere exercer a misericórdia, ele está sempre pronto a perdoar quando há o verdadeiro arrependimento. Em outra passagem bíblica a gente vê dizendo, se eu não me engano, é Paulo que diz alguma coisa assim, que há mais alegria no céu quando um pecador se arrepende, não é verdade? Assim, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e ele é salvo, né? Há uma grande festa no céu, para vocês verem assim como Deus quer que as pessoas se arrependam. Então, assim, às vezes a gente é rude com as outras pessoas, né? Com os erros das outras pessoas. E a gente vê que o Deus é um Deus misericordioso. Vê nesse ensinamento aqui. Deus foi misericordioso com Jonas. Jonas estava ali com os sentimentos dele, com as frustrações dele, com os problemas dele. Deus também foi misericordioso com Jonas. Deus, nesse texto, a gente vê que Deus sabe das nossas necessidades, porque Deus viu que Jonas estava ali num lugar quente, com calor, e aí Deus mandou a planta. Ele estava ensinando ali, o objetivo ali era ensinar Jonas, mas a gente também pode tirar essas lições, né? Que Deus está sempre vendo as necessidades da gente e que Deus faz de uma hora para outra nascer alguma coisa, traz à existência alguma coisa para abençoar um filho dele, como ele trouxe à existência de um dia para a noite uma árvore, uma planta, uma arborboreira, o nome da planta em outra versão da Bíblia. Ele trouxe à existência o que não existia. Ali não existia uma planta e Deus fez essa planta nascer de um dia para a noite para abençoar o filho dele. Então, assim, não importa a situação pela qual nós estejamos passando, porque para Deus, como dizem vários, e o próprio Jesus disse, para Deus nada é impossível, e os discípulos dele disse, Paulo disse, e a gente sabe, né? E o próprio Jesus disse na Bíblia, para Deus nada é impossível. Então, assim, pode ser a situação que for que nós estejamos passando, se nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque às vezes a situação que nós estamos passando é consequência do pecado, do nosso pecado. Então, ou às vezes um pecado mesmo que precisa de um ensinamento, né? Como assim com Jonas, Deus deu, vamos dizer, né?
Deus deu a ele aquela planta, Deus estava ali ensinando a ele, Deus fez crescer aquela planta de um dia para a noite, e ali a gente vê, né, que Deus pode trazer a existência. Enquanto você vai dormir com um problema, você orou ali a Deus, você está ali com aquele problema, e Deus pode fazer ali no momento que você está dormindo, de um dia para a noite, dar a solução para aquele seu problema. Trazendo até a existência ao que não existe, abrindo uma porta, fazendo qualquer movimento, né? E aqui a gente vê no livro de Jonas, ele trazendo uma árvore para dar sombra a Jonas. Então, as coisas acontecem dependendo do momento, da lição que Deus está querendo dar para a gente. Então, a gente vê que Deus fez nascer aquela planta, produzindo um sentimento de satisfação nele. Mas que depois Deus fez também no outro dia, né, a planta morrer, um bicho atacar a planta e a planta secar, produzindo aí um outro sentimento em Jonas, que foi o sentimento de raiva, de frustração, porque a planta que ali estava ajudando ele, no outro dia ele já não tinha mais aquilo, né? Então, assim, também acontece na vida da gente de a gente ter uma coisa e Deus tirar, e a gente tem que perceber que ali é um processo de ensinamento. O que é que Deus está querendo ensinar? No caso de Jonas, ele se revoltou, ele estava ali tão dentro daquela raiva dele, do que ele estava sentindo, daquelas coisas, que ele estava assim, que não estava nem conseguindo perceber as coisas, o que é que Deus estava, o que aquilo ali significava e tudo mais. Mas ele estava vivendo uma experiência maravilhosa, né, com Deus, o próprio Deus ensinando a ele. Então, assim, o que ele achava que era uma coisa que ele queria morrer. Ele queria morrer por causa daquilo ali. E, na verdade, ele estava vivendo um grande momento da vida dele, né? Que Deus ensinando a ele as coisas. Então, assim, e Deus tendo misericórdia com ele, né? Conversando, não, porque você tá... Isso é tremendo. Então, assim, depois Deus tira essa planta dele, porque Deus estava querendo mostrar a ele assim, olha, você que nem fez nada por essa planta. A planta nasceu hoje já, e você já está assim por causa da planta, e muito mais razão tem Deus para ter misericórdia. Porque vê, minha gente, vamos pegar um pecador, vamos pensar um vil pecador, né? Então, depois a gente vê aquela pessoa, né? E a gente vê testemunho de gente até que fazia coisas assim, né? Matava essas coisas. E depois recebe Jesus e se arrepende. E aí vejo gente assim, né? Criticando e tal. E se arrependeu mesmo, não sei o quê. Assim, se arrependeu mesmo, mas não sabe, quem sabe é Deus, mas não cabe a gente julgar. Mas assim, vê, Deus que dá a vida. Deus criou. Aquela pessoa teve todo o processo pela qual você também passou, né? A mãe cuidou, alguém cuidou. E nesse processo foi criança, alguém cuidou e Deus cuidou, né? Porque é Deus que cuida da gente. Nada acontece se Deus não estiver ali cuidando da gente, com o amor que ele tem, né? Então, assim, Deus cuidou dessa pessoa. Essa pessoa nasceu, foi criança ali no ventre, Deus formou, Deus cuidou, tá entendendo? E depois a gente tem um livre-arbítrio e aí faz as escolhas da gente, né? E muitas vezes as escolhas erradas. Mas Deus criou, Deus cuidou, Deus viu todo o processo. A gente não viu todo o processo pela qual aquela pessoa passou, mas Deus viu a pessoa que se acordou de madrugada quando aquele bebê estava chorando para cuidar daquele bebê. Deus viu quando aquela criança foi para a escola. Deus viu quando ele ainda tinha sonhos na vida dele. Deus viu o que foi que aconteceu, que desviou ele do bom caminho. Deus viu todas as coisas. Deus viu coisas que a gente não viu. Então, Deus está sempre disposto a perdoar. Deus ama aquela pessoa. Deus não ama o pecado daquela pessoa, mas Deus ama aquela pessoa. Então, minha gente,
O que é que eu vejo nessa mensagem, assim, traz assim para minha mente? Meu Deus do céu, por isso que Jesus diz, perdoa, ama, porque Deus é amor, porque Deus perdoa, porque Deus ama. E se você está em Deus e Deus está em você, esse sentimento que vai estar dentro de você, é o sentimento, você também vai estar sempre pronto a perdoar, porque Deus está sempre pronto a perdoar quando há o arrependimento. Deus está sempre pronto a perdoar. Deus ama, Deus não quer destruir ninguém, Deus ama e Deus quer que você também ame, porque quem está em Deus tem esse sentimento é natural, isso é parte de você. Se você é parte do corpo de Cristo verdadeiramente, você realmente é uma pessoa transformada, você é uma pessoa que foi mudada mesmo pela mensagem, pelo evangelho, pelo nome de Jesus, recebeu, entendeu aquele sacrifício ali na cruz, entendeu quem é Deus. Você não é a mesma pessoa, você não é uma pessoa que está sempre pronta, com mais disposição a julgar do que a perdoar. Então, a gente vê isso nessa mensagem de Jonas. Então, quando você pega um texto desse que você lê e vê o que Deus fez, e você lê os outros, os evangelhos, o que Jesus ensinou, e você vê que tudo se encaixa, tudo se completa, e você vê que a essência de Deus é amor. Deus é amor e Deus quer, e se você está em Deus e Deus está em você, você é uma pessoa que ama, você é uma pessoa que perdoa, você é uma pessoa que não fica feliz em estar em contenda com ninguém, você é uma pessoa que o Espírito Santo habita em você, então você tem o discernimento das coisas, por mais que a gente saiba que o inimigo está ao derredor, a gente saiba que o inimigo põe pensamentos na nossa mente, mas a gente sabe também, muito mais do que isso, que em Cristo, no nome de Jesus, a gente tem poder e que maior, sem comparação, maior é o Deus que nos criou, maior é o Filho que nos salvou. E o que nós temos que fazer é usar o nosso livre-arbítrio que Ele nos deu para estarmos em comunhão com Deus e vigiando dentro da palavra de Deus, vigiando, meditando. Pega um texto desse, lê e pede ao Espírito Santo a revelação da mensagem, porque eu posso ler esse texto e Deus me traz uma mensagem. Desse mesmo texto você pode ler e Deus pode trazer novas mensagens para você em seu coração. Então, assim, meditar na palavra é muito importante. A gente está meditando na palavra e conhecer, porque quando a gente medita na palavra, a gente conhece mais de Deus. Como aqui a gente vê Jonas falando, Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. E a gente vê, né, nessa história, Deus exercendo a misericórdia e a compaixão. E Deus exercendo não só a misericórdia e a compaixão por Nínive, mas também por um servo dele, o único servo dele, Jonas, em que ele está ali ensinando, em que ali a gente vê que ele pode todas as coisas, que ele fez, nasceu uma planta de um dia para a noite para abençoar o filho dele, mas que depois ele tirou para poder ensinar o filho dele, produzindo ali sentimentos com o objetivo não de destruir Jonas, mas de ensinar. E Jonas pedia para morrer e não era isso que Deus queria para ele, não era que ele morresse, mas assim que ele crescesse, que ele aprendesse e que ele vivesse, né, para servir a Deus, eu creio. E é essa a mensagem de hoje, que a gente possa meditar nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém.